Aos 29 anos, minha vida parecia finalmente estar no lugar. Tinha um bom emprego, amigos confiáveis e uma rotina estável. Então, numa tarde comum de quarta-feira, meu telefone tocou. Olhei para a tela e vi o nome da minha mãe, com quem não falava há quase 5 anos. Hesitei, mas atendi. Heloísa, precisamos de sua ajuda, disse ela, a voz carregada de urgência. Melissa e Lucas estão em uma situação terrível. A menção dos nomes deles trouxe de volta várias memórias dolorosas. Melissa, minha irmã, e Lucas, meu ex-noivo, as duas pessoas que destruíram minha vida. Minha mãe continuou. Por favor, pense nisso, implorou ela. Você é a única que pode ajudar. Desliguei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Como eles poderiam esperar minha ajuda depois de tudo? As cicatrizes ainda eram profundas, mas agora, com essa súplica inesperada, o passado parecia estar voltando para me assombrar. Eu não sabia o que fazer. A ligação deixou uma inquietação no ar, uma sensação de que algo grande estava por vir, e eu não podia prever as consequências da decisão que teria de tomar. Lucas e eu nos conhecemos na faculdade. Ele era charmoso, inteligente e tinha um jeito de fazer com que eu me sentisse a única pessoa no mundo. Durante quase 5 anos, fomos inseparáveis, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Juntos, construímos uma história repleta de memórias felizes e momentos inesquecíveis. Quando ele finalmente me pediu em casamento, parecia que todos os nossos sonhos estavam se tornando realidade. Lucas planejou uma festa surpresa em um charmoso salão de festas à beira do lago, decorado com luzes cintilantes e flores perfumadas. Ele convidou nossos amigos mais próximos e familiares para compartilhar nossa felicidade. A noite estava perfeita, com o som suave de um quarteto de cordas ao fundo, repleta de risos, brindes com champanhe e promessas de um futuro brilhante. Meus pais estavam radiantes, seus rostos iluminados pelo orgulho e pela alegria. Até minha irmã Melissa, que normalmente mantinha uma postura reservada, parecia genuinamente feliz por nós, circulando entre os convidados com um sorriso nos lábios. Heloísa, minha querida irmã, estou tão feliz por você, disse Melissa, enquanto me abraçava. Você e Lucas merecem toda a felicidade do mundo. Mas infelizmente essa alegria não durou muito tempo. Por volta das 11 da noite, precisei sair para o quintal em busca de uma melhor recepção no celular. Enquanto caminhava para longe da festa, ainda sentindo a euforia do momento e o calor dos abraços e felicitações, uma visão devastadora me congelou no lugar. Sob a luz suave do jardim, vi Lucas e minha irmã, Melissa, se beijando apaixonadamente. A cena era um contraste cruel com a beleza da noite, eles estavam tão absortos um no outro que não notaram minha presença de imediato. Quando finalmente perceberam, separaram-se instantaneamente com expressões de culpa e pânico. Lucas? Melissa? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Eles me olharam, e o choque estava estampado em seus rostos. Heloísa, não é o que parece, gaguejou Lucas, dando um passo em minha direção. Como você pode fazer isso comigo? Perguntei, a dor e a raiva misturando-se em minhas palavras. Vocês dois, as duas pessoas que eu mais amo. A cena me deixou paralisada, como se o tempo tivesse parado. O choque foi tão grande que, por um momento, tudo ao meu redor pareceu se dissolver, deixando apenas a dor crua e avassaladora. Meu coração, antes cheio de amor e alegria, foi esmagado por uma onda de traição insuportável. Sem saber como reagir, sentindo-me sufocada, corri para meu carro. Dirigi sem rumo, as lágrimas turvando minha visão, até encontrar um hotel. Tranquei-me no quarto e desabei em lágrimas, soluçando de maneira incontrolável, incapaz de compreender como as duas pessoas que eu mais amava podiam me trair dessa forma tão brutal. No hotel, enquanto tentava lidar com a dor da traição, as mensagens de Lucas e Melissa chegaram, trazendo ainda mais sofrimento. Primeiro, uma mensagem de Melissa. Heloísa, eu sinto muito por tudo isso. Eu sei que é imperdoável, mas preciso que você saiba que estou apaixonada por Lucas há algum tempo. Não sei como isso aconteceu, mas não pude controlar meus sentimentos. Logo depois,
A mensagem de Lucas veio com uma frieza que me cortou ainda mais profundamente. Heloísa, eu só pedi você em casamento para tentar esquecer Melissa. Você era apenas uma substituta, um meio para um fim que nunca me incluía verdadeiramente. Sinto muito por toda a dor que causei, e espero que você encontre uma pessoa que ame de verdade. A insensibilidade dessas palavras era insuportável. Passei dias trancada no quarto, enfrentando uma montanha-russa de emoções. Raiva, tristeza, incredulidade. Minha mente estava um caos, e meu coração parecia despedaçado além de qualquer possibilidade de reparo. Durante esses dias, ignorei chamadas e mensagens de amigos e familiares, incapaz de enfrentar qualquer um deles. Quando finalmente reuni forças para voltar para casa e pegar minhas coisas, esperava encontrar algum vestígio de arrependimento ou desculpas. Em vez disso, encontrei minha família vivendo com Lucas, como se nada tivesse acontecido. A visão de todos eles juntos, rindo e conversando, foi devastadora. Minha mãe tentou me abraçar. Heloísa, querida, estamos tão felizes em te ver. Meu pai sorriu. Vamos superar isso juntos, filha? Até Melissa, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar. Heloísa, me perdoe, por favor. Eu não queria que as coisas fossem assim. Eles agiam como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse a única a sentir a gravidade da situação. Com a voz trêmula, anunciei que estava ali apenas para pegar minhas coisas e sair. Lucas, sem demonstrar remorso, revelou calmamente, já arrumei minhas coisas. Vou me mudar para viver com Melissa. Minha família tentou justificar, dizendo que não podiam mudar o passado, mas que aceitariam um futuro com Melissa e Lucas juntos. Heloísa, você precisa largar de ser egoísta e infantil, minha mãe disse, com a voz firme. Pense na felicidade da sua irmã. Ninguém tem culpa de se apaixonar, afinal, ninguém manda no coração. Cada palavra deles era como uma facada no meu coração. A traição não era apenas de Melissa e Lucas, mas de todos que eu amava. A dor e a sensação de abandono eram insuportáveis. Com a voz trêmula de raiva e tristeza, ordenei que todos saíssem da minha casa imediatamente. Vocês precisam sair. Agora. Não quero mais ouvir nada, falei firmemente apontando para a porta. As tentativas desesperadas deles de me acalmar e explicar só aumentavam minha raiva e desgosto, deixando claro que o vínculo entre nós estava irremediavelmente rompido. Enquanto eles saíam, sentia o peso da traição e da perda, mas também uma firme determinação de não deixar que essa dor me destruísse. Enquanto eles saíam, um silêncio pesado caiu sobre a casa. Olhei ao redor, percebendo que aquele lugar, que um dia foi um lar cheio de amor e memórias felizes, agora estava impregnado de dor e traição. Naquele momento, decidi cortar contato com todos eles. Sabia que, para me curar e seguir em frente, precisava me afastar de tudo e de todos que haviam contribuído para minha desilusão. Fechei a porta atrás de mim, me sentindo devastada. A ruptura era definitiva, mas necessária. Eu precisava reconstruir minha vida longe da sombra da traição, longe das pessoas que haviam escolhido ignorar minha dor. Naquele instante, prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que alguém me tratasse daquela forma. Era hora de recomeçar, mesmo que isso significasse começar do zero. Depois de cortar laços com minha família, enfrentei um vazio esmagador. Encontrei um pequeno apartamento no centro da cidade, longe de todos os lugares que me lembravam de Lucas e Melissa. O novo espaço, com suas paredes vazias e móveis simples, representava uma tela em branco, um recomeço. Nos primeiros dias, a solidão era quase insuportável. Mas, aos poucos, comecei a preencher o vazio com novas atividades. Escrevi em aulas de yoga, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Comecei a correr todas as manhãs, encontrando na corrida uma forma de liberar a tensão e clarear minha mente. Voltei a pintar, uma paixão antiga que havia abandonado. No trabalho, mergulhei de cabeça em novos projetos. Meus colegas notaram minha determinação renovada, e aos poucos, comecei a receber reconhecimento por meus esforços. O apoio deles, mesmo sem conhecerem toda a minha história, foi fundamental para meu processo de cura.
Sentia-me valorizada e respeitada, algo que há muito tempo não sentia. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei um convite de casamento na minha caixa de correio. Era o convite para o casamento de Melissa e Lucas. A ousadia deles me deixou perplexa. A mensagem era clara, queriam que eu aceitasse a união deles e participasse da celebração. Segurei o convite por alguns minutos, sentindo raiva e tristeza, antes de jogá-lo no lixo sem hesitação. Recusar esse convite era uma reafirmação da minha decisão de seguir em frente, sem olhar para trás. Os meses se passaram e, com eles, uma nova sensação de liberdade tomou conta de mim. Fiz novos amigos, pessoas que me conheceram sem o peso do passado. Saídas para jantares, passeios no parque e conversas profundas nas noites frias tornaram-se minha nova realidade. Comecei a perceber que, embora a dor ainda estivesse lá, não me definia mais. Embora ainda sentisse um aperto no coração ao pensar na minha família, sabia que a distância era necessária para minha recuperação. Com o tempo, comecei a perdoar, não pelos outros, mas por mim mesma. Entendi que guardar rancor só prolongava minha dor. Não significava esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas permitir que minha vida seguisse em frente, livre do peso do passado. Meu renascimento foi um processo lento e doloroso, mas essencial. Estava determinada a viver plenamente, abraçando o presente e construindo um futuro brilhante, longe das sombras da traição. Olhei para o espelho uma manhã e vi uma pessoa diferente, uma mulher confiante, independente e pronta para enfrentar o mundo. E pela primeira vez em muito tempo, sorri genuinamente, sabendo que estava no caminho certo para encontrar a felicidade que merecia. 5 anos se passaram desde que cortei laços com minha família. Minha vida havia mudado completamente. Eu estava mais forte, mais independente e finalmente em paz. Então, numa tarde de sábado, meu telefone tocou. Era minha mãe. O nome dela no visor trouxe uma onda de ansiedade. O som da ligação parecia ecoar as lembranças dolorosas do passado. Eu não queria atender, temendo que qualquer contato pudesse reabrir feridas que levei tanto tempo para cicatrizar. Heloísa, por favor, atenda, dizia a mensagem de voz desesperada que ela deixou. Ignorei o telefone inicialmente, tentando proteger minha paz, mas a insistência e o tom de urgência me deixaram curiosa e apreensiva. Finalmente, decidi ligar de volta. Quando minha mãe atendeu, sua voz estava cheia de desespero. Heloísa, precisamos da sua ajuda, ela começou, quase chorando. Melissa e Lucas estão em uma situação terrível. Eles estão prestes a perder tudo, e os credores estão ameaçando tomar a casa deles. Estão afundados em dívidas. Você é a única que pode ajudar. Minha respiração ficou pesada enquanto ela falava. A audácia de pedir minha ajuda, depois de tudo o que aconteceu, era quase inacreditável. Lembrei-me de todas as noites solitárias, das lágrimas derramadas e da luta para reconstruir minha vida. Mãe, não posso acreditar que você está me pedindo isso, respondi, minha voz firme, mas carregada de emoção. Eles perderam o direito de pedir qualquer coisa de mim no dia em que me traíram. E francamente, depois de como todos vocês agiram, vocês também. Heloísa, por favor, pense em sua irmã. Eles estão desesperados, minha mãe implorou. Desesperados? Perguntei, incredulidade e raiva borbulhando na superfície. Você sabe o que é realmente desesperador, mãe? É ser traída pelas 2 pessoas que mais amava e ter minha própria família virando as costas para mim. Heloísa, eu sei, mas... Ela tentou interromper. Não, mãe. Eu pensei muito nisso. E minha resposta é não, respondi, encerrando a ligação. O peso da decisão era grande, mas senti uma onda de alívio ao reafirmar minha posição. Não era mais a mulher vulnerável de 5 anos atrás. Eu era forte e determinada a proteger minha paz. Os dias seguintes trouxeram mais detalhes sobre a crise financeira de Melissa e Lucas. Através de amigos em comum e algumas mensagens deixadas por minha mãe, soube que a situação deles era muito pior do que imaginei. O negócio que eles haviam começado juntos havia falido, deixando-os com uma enorme quantidade de dívidas.
As ameaças dos credores eram constantes, e a pressão estava destruindo qualquer estabilidade que eles ainda tinham. Minha mãe estava particularmente aflita. Contou que os credores não eram apenas instituições bancárias, mas também agiotas que não hesitariam em usar métodos violentos para recuperar seu dinheiro. Melissa e Lucas estavam à beira de perder a casa, e os pais de Lucas já haviam esgotado todos os seus recursos tentando ajudá-los. As notícias trouxeram uma mistura de sentimentos. Parte de mim sentia um amargo senso de justiça, mas outra parte, mais compassiva, reconhecia o sofrimento humano que minha irmã e Lucas estavam enfrentando. Ainda assim, minha decisão permaneceu inalterada. Eu sabia que qualquer envolvimento só traria de volta a dor e as complicações que lutei tanto para superar. Minha mãe continuou a me contatar, seu desespero crescente a cada ligação e mensagem. Ela chegou a vir até minha casa, batendo a porta com lágrimas nos olhos, suplicando para que eu ajudasse de alguma forma. Foi doloroso vê-la assim, mas mantive minha postura. Expliquei novamente que não podia e não iria me envolver. O impacto da crise financeira deles era evidente. Lucas estava com dificuldades para encontrar um emprego devido a uma reputação que o negócio falido havia deixado. Melissa, sempre a mais dependente, parecia estar afundando em um estado de desespero e medo constante. Minha mãe relatou que ela mal comia e passava os dias chorando. Por mais duro que fosse, eu sabia que não podia abrir mão da minha paz e do equilíbrio que conquistei. A decisão de não ajudar era um reflexo do meu crescimento e da força que adquiri ao longo dos anos. Sabia que minha mãe e minha família precisavam entender que as ações têm consequências e que, desta vez, eu não seria a solução para os problemas que eles criaram. A mulher que fui 5 anos atrás teria cedido, teria se deixado levar pelo amor e pela obrigação familiar. Mas agora, eu era uma pessoa diferente, mais forte e determinada. A tranquilidade que eu havia conquistado foi abalada de forma abrupta quando ouvi batidas fortes na porta. Abri a porta e me deparei com Melissa e Lucas, ambos com semblantes desesperados. A presença deles ali, em meu refúgio, parecia surreal e invasiva. Heloísa, por favor, precisamos falar com você, Melissa começou, com a voz trêmula. Lucas, ao seu lado, olhava para mim com olhos suplicantes, mas cheios de uma determinação que me fez sentir um calafrio na espinha. Vocês não deveriam estar aqui, respondi, tentando manter a calma. Já deixei claro que não quero envolvimento com vocês. Você não entende. Lucas explodiu, avançando um passo em minha direção. Estamos desesperados. Precisamos de sua ajuda financeira. Só um empréstimo para sair dessa situação. A audácia e a falta de respeito foram demais para suportar. Depois de tudo que fizeram, ainda tem a coragem de vir aqui pedir minha ajuda? Vou embora agora, ou vou chamar a polícia. Melissa começou a chorar, agarrando meu braço. Heloísa, por favor, pense em nós como uma família. Não temos mais ninguém a quem recorrer. Não faça isso por mim, faça pelos nossos pais, pela nossa família. Melissa, solte meu braço. Vocês me traíram e agora vêm aqui exigir ajuda? Isso é inaceitável. Lucas, vendo que não cederia, tentou forçar a entrada, empurrando a porta com força. O medo e a raiva me dominaram. Sem outra opção, consegui me desvencilhar e, com mãos trêmulas, disquei para a polícia. O que você está fazendo? Gritou Lucas, tentando tirar o telefone da minha mão. Estou chamando a polícia. Saia da minha casa. Melissa, em pânico, me empurrou com força, fazendo com que eu caísse no chão. Foi então que ouvi a voz do atendente da polícia e rapidamente expliquei a situação. Em poucos minutos, que pareceram uma eternidade, ouvi as sirenes ao longe. Lucas e Melissa, percebendo que a situação havia saído de controle, começaram a recuar. Quando os policiais chegaram, expliquei o ocorrido. Melissa e Lucas tentaram se justificar, mas a evidência do confronto físico e o desespero em suas vozes foram suficientes para os policiais agirem. Vocês estão sendo detidos por invasão e agressão, disse um dos oficiais, algemando-os.
Enquanto eram levados, Melissa continuava a chorar, e Lucas olhava para mim com um misto de raiva e súplica. Heloísa, por favor, não faça isso. Melissa gritou, enquanto era colocada na viatura. O alívio que senti ao vê-los partir foi imenso, mas também carregado de tristeza. O confronto havia sido a confirmação final de que não havia mais nenhum resquício de família entre nós. Eu estava sozinha, mas era uma solidão que preferia enfrentar do que o caos e a dor que vinham com qualquer tentativa de reconciliação. Fechei a porta, sentindo meu coração acelerado. Sabia que a paz que tanto lutei para conquistar estava novamente ameaçada, mas estava determinada a defendê-la a qualquer custo. Dias após o confronto com Melissa e Lucas, meu coração ainda estava pesado com a tensão e a tristeza do incidente. Acreditava que o pior havia passado, mas a vida tinha mais uma surpresa guardada para mim. Numa manhã ensolarada, ouvi batidas suaves na porta. Ao abrir, me deparei com meus pais. Suas expressões eram de arrependimento e cansaço, e eu sabia que aquela visita seria difícil. Heloísa, podemos entrar? Minha mãe perguntou, com a voz baixa. Hesitei por um momento, mas dei um passo para o lado, permitindo que entrassem. Eles se sentaram no sofá, parecendo desconfortáveis e incertos. Sentei-me em frente a eles, esperando que começassem a falar. Filha, estamos aqui porque precisamos pedir desculpas, começou meu pai, sua voz firme, mas parecendo estar cheio de arrependimento. Cometemos um erro terrível ao apoiar Melissa e Lucas depois do que aconteceu. Fomos injustos com você, e agora entendemos a profundidade da sua dor. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, pegou minha mão. Heloísa, nos desculpe. Devíamos ter estado ao seu lado, mas fomos cegos pela situação. Nossa tentativa de manter a família unida acabou te machucando profundamente, e não há desculpa para isso. A sinceridade em suas palavras e a dor em seus olhos eram evidentes. Durante anos, carreguei um peso enorme de ressentimento e mágoa, e agora, vendo meus pais se desculparem, uma parte desse peso começou a se dissipar. Eu aprecio que vocês tenham vindo até aqui, respondi, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Mas vocês precisam entender que o que aconteceu não pode ser simplesmente esquecido. A dor que senti, a traição, tudo isso me mudou. Sabemos disso, meu pai disse, com a voz trêmula. E não esperamos que você nos perdoe imediatamente. Só queremos que saiba que reconhecemos nosso erro e estamos profundamente arrependidos. Olhei para eles. Eu perdoo vocês, mas preciso manter uma distância saudável. Por muito tempo, coloquei as necessidades dos outros acima das minhas e agora preciso cuidar de mim. Minha mãe concordou, enxugando as lágrimas. Entendemos, Heloísa. Queremos apenas que saiba que estamos aqui para você, sempre que precisar. Ao saírem, senti uma leveza que não senti há anos. Sentada na sala do meu apartamento, refleti sobre os eventos recentes, o confronto com Melissa e Lucas, a intervenção da polícia e as desculpas dos meus pais. Tudo isso me fez perceber a força e resiliência que desenvolvi ao longo dos anos. O confronto com Melissa e Lucas mostrou que eu não era mais vulnerável. Chamar a polícia foi uma prova de que eu estava disposta a proteger minha paz a qualquer custo. As desculpas dos meus pais foram importantes para mim. No entanto, uma parte de mim ainda suspeitava de suas intenções. Temia que o pedido de perdão fosse uma estratégia para me convencer a ajudar Melissa e Lucas no futuro. Essa dúvida me levou a manter uma postura cautelosa. Decidi seguir em frente, mantendo uma distância saudável de Melissa e Lucas. Eles não faziam mais parte da minha vida, e essa era uma decisão irrevogável. Para preservar minha paz, precisava continuar firme nessa escolha. Estabeleci limites claros com meus pais. Embora tivesse perdoado, precisava proteger meu espaço emocional. Permitir que eles se aproximassem novamente exigia cautela. Eles precisam provar que as suas desculpas são realmente sinceras e somente assim vou permitir que eles se aproximem novamente. Minha prioridade era meu próprio bem-estar. Com o tempo, conheci pessoas que me inspiraram e enriqueceram minha vida. Profissionalmente, meu trabalho floresceu.
Recebi uma promoção que aumentou minha confiança. Novos projetos me mantinham motivada, e o apoio dos meus colegas e amigos era inestimável. Na esfera pessoal, comecei a abrir meu coração para novos relacionamentos. Conheci pessoas que respeitavam meu passado e entendiam minhas necessidades emocionais. Entre essas pessoas, conheci alguém especial. Aos poucos, fui me permitindo acreditar que poderia ser feliz novamente, esquecendo o passado e todas as dores que sofri. Essa nova pessoa me mostrou que era possível construir um futuro brilhante e cheio de amor, deixando para trás as sombras do passado. Minha vida, agora longe das sombras do passado, estava cheia de possibilidades. Cada dia era uma chance de crescer e ser feliz. O caminho que escolhi me levou a um lugar de paz e realização. Estava pronta para abraçar tudo que o futuro tinha a oferecer, com a certeza de que minha força e resiliência me guiariam, e agora, ao lado de alguém especial, eu poderia finalmente deixar para trás todas as dores e ser verdadeiramente feliz. A protagonista, ao decidir se afastar da família e proteger sua paz, demonstrou uma força e uma resiliência admiráveis. Sua desconfiança em relação ao pedido de desculpa dos pais é compreensível e serve como uma medida de autopreservação após anos de dor e traição. Embora possa parecer duro manter essa distância, Heloísa fez uma escolha corajosa de priorizar seu bem-estar emocional. Sua história nos lembra que, às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é estabelecer limites claros e proteger-se das pessoas e situações que nos causaram dor, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis em relação àqueles que deveriam ser nossos maiores aliados. E você, concorda com a decisão de Heloísa ou acha que ela deveria ter agido de outra forma?